Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a X1 Sports. Hoje nós vamos dar continuidade na série aí em que eu falo sobre as ligas de futebol, em que eu faço minhas entradas de mercado de gol. Já falei sobre a Costa Rica, já falei sobre o Irã e hoje nós vamos falar sobre um mercado um pouco mais conhecido que é a Inglaterra. Porém, eu fui encontrando algumas informações interessantes e eu resolvi mudar um pouco o formato aqui dessa série. Então, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Eu vou falar primeiro hoje, nessa primeira parte aqui, eu vou falar sobre as ligas profissionais da Inglaterra e vou falar um pouco também sobre a história e o contexto do futebol, como funciona lá na Inglaterra. Na parte 2, eu vou falar sobre as ligas amadoras. E por que eu vou falar de liga amadora e das profissionais? Porque as duas meio que se conectam num determinado momento, tá? E as ligas amadoras, elas têm uma média de gol bem interessante e sim, elas aparecem aí tanto em bolsas esportivas quanto em algumas casas operam essas ligas amadoras. E como eu disse, o mercado de gols dela são bem interessantes, tá certo? Mas vamos lá. E quando que o futebol começou a ser praticado na Inglaterra? Bom, não se sabe exatamente quando, tá? Mas o primeiro registro de algo parecido com o futebol praticado na Inglaterra é de 1175. Na Inglaterra rolava uma festividade chamada Terça-feira Gorda. Bom, o nome é bem isso mesmo, tá? Era uma terça-feira onde o pessoal se matava de comer, de fazer brincadeiras, coisas do tipo. Pelo que eu li, era algo relacionado ao carnaval, né? Era uma forma deles comemorarem o carnaval. E uma dessas brincadeiras era as crianças e os adultos saírem correndo igual loucos, né? Literalmente, atrás de uma bola que representava a cabeça arrancada de um inimigo em batalha. A brincadeira é essa mesmo, tá? Você acha que a insanidade é essa? Não, a insanidade vem agora. Como não havia regra nenhuma, simplesmente o pessoal saía correndo, um atropelando os outros. Aí tinha gente que quebrava a perna, dava soco no outro, empurrava. Ou seja, uma brincadeira bem sem noção mesmo. O pessoal se machucava feio. Tanto é que era algo visto como muito violento, né? Então tem registros aí de pessoas que morriam correndo atrás da bola, para conseguir chutar a bola, o pessoal caía de ponte, morria afogado, enfim, era algo bem sem noção mesmo. O futebol ele só foi criar só foi ter essa cara de atividade esportiva regular foi lá por 1700, quando algumas escolas da Inglaterra começaram a usar o futebol como uma atividade física regular. Agregaram, colocaram na sua grade como uma atividade física. Então, eles criaram algumas regras, lógico, para conter um pouco a violência, mas eu vou falar uma coisa, estamos falando de 1700, então ele não ficou tão menos violento assim, tá? Só colocaram algumas regras, mas a insanidade ali era quase a mesma, tá? Então o pessoal ainda continuava se batendo, se machucando feio nessa época aí. Enfim, voltando aqui para a história do futebol. Então, como eu disse, lá por volta de 1700, as escolas começaram, os colégios, né, começaram a trazer para dentro da sua grade curricular o futebol como a prática esportiva, tá? Só que é o seguinte, muitas outras entidades também começaram a fazer a mesma coisa. Então, hospitais, alguns, tipo polícia, tinha também faculdades, universidades, né, melhor dizendo. Então o pessoal foi lá, foi criando seus times. Mas não existia uma regra uniforme, então cada um praticamente jogava do seu jeito ou jogava de uma forma que aprendeu conforme ele viu em algum lugar. Então não existia assim uma regulamentação. Então, por exemplo, quando você ia desafiar um time de outro bairro, por exemplo, ficava aquela, mas eu sei jogar assim, mas eu sei jogar daquilo outro, ou seja, gerava muita confusão. Então, os times resolveram se juntar, isso no ano de 1863, e criar uma associação de futebol. Então, aí foi fundada a FA, ou a Football Association, tá? Que é a associação de futebol mais antiga do mundo e também a maior de todas, tá? Porque na FA existem nada mais nada menos que 40 mil associados, 40 mil times associados, tá? O Brasil, que é o segundo maior país com times
filiados a federações, tem 26 mil, entre 24 e 25 mil, tá? Ou seja, existem muito mais pessoas praticando futebol na Inglaterra do que no Brasil, propriamente dito. Olha só a proporção, na Inglaterra é um país muito menor que o Brasil, tem uma população bem menor também, mas lá existem mais praticantes filiados à FA do que, por exemplo, no Brasil as suas federações, tá? Então, para vocês verem como é que é essa questão da relação do inglês com o futebol. Muito bem. Criado então a FA, então eles pegaram 3 regras, tá certo, para usarem como regras padrão para a prática do futebol. Então, se alguém fosse fazer um torneio que fosse filiado, se fosse chancelado pela FA, deveria seguir uma dessas 3 regras. A primeira regra é uma regra de 1848 que foi escrita pela Universidade de Cambridge, tá? Então, essa é a mais parecida com o futebol que nós conhecemos hoje. Em 1857, também, outra regra que a FA adotou foi a regra de Sheffield, que foi desenvolvida por um clube da cidade de Sheffield chamado Sheffield FC. Inclusive, esse clube de futebol ele existe até hoje, né? No episódio, na segunda parte desse episódio, melhor dizendo, eu vou voltar a falar sobre o Sheffield FC, tá certo? E a terceira regra era do rugby. Olha só o rugby, ele mesmo. Aquele esporte lá que o pessoal pega a bola é oval, sai correndo com ela no braço, justamente. Então, existiam 3 regras para a prática do futebol e na época o rugby era chamado de futebol também. Então, existiam 3 regras. Então, você ia jogar contra o time e você teria que combinar com o time. Ó, a gente vai jogar pela Sheffield, pela Cambridge ou pela rugby? Ah, pela rugby. Então, beleza, vamos jogar pela rugby ou pela Sheffield. Enfim, era algo que era combinado nos torneios e nos jogos amistosos, por exemplo. Só que, em 1864, um ano depois, foi feito o primeiro jogo dentro das regras já da FA, tá? Então nós tivemos aí o jogo entre o Burns e o Richmond. O Richmond nem participava da FA, estava ali aleatório, simplesmente, vamos fazer o jogo, tá aqui as regras, você aceita? Aceita, então vamos fazer o jogo. O jogo acabou sendo 0-0. Temos aí também a fundação do Notts County, tá? Que é o primeiro time profissional da história, o primeiro time profissional de futebol da história. Então, anota aí que eu vou voltar a falar sobre Notts County e ter uma curiosidade sobre esse time aí. Esse time continua ativo, continua jogando ainda, tá? É um time, considerado o time profissional mais antigo do mundo. Inclusive, ele inspirou a camisa da Juventus, aquela camisa listrada que a Juventus usa, né, que o Botafogo usa também, foi inspirado justamente na camisa listrada do Notts County, né? Muito bem. E aí, em 1871, nós tivemos o primeiro rompimento da DFA. Por quê? Porque a FA resolveu simplificar mais ainda a regra do futebol. De vez de ter 3 regras existentes, resolveram, vamos usar uma só, né? Para que 3? Então, foi criada uma única regra. Então, eles pegaram um pouquinho de Cambridge, pegaram um pouquinho, por exemplo, da de Sheffield. A de Sheffield tinha algumas coisas bem interessantes, por exemplo, como o escanteio, que nós conhecemos hoje, o tiro livre de falta, porque não existia o tiro livre antigamente, simplesmente parava-se o jogo e o jogo voltava, tá? O tiro livre ele foi instituído pelo livro de regras de Sheffield. E o que aconteceu? Eles pegaram um de outro e faltou alguém aí, né? Cadê o pessoal do rugby? Então, eles quase não aproveitaram muita coisa do rugby e um time chamado Black Hat ficou bem chateado. E eles simplesmente abandonaram a FA ali e se juntaram a outros clubes de rugby e fundaram a Rugby Football Union, né, que hoje é a entidade que faz a gestão do rugby na Inglaterra, que posteriormente deu origem também à Federação Internacional de Rugby, e o rugby, por sua vez, ele deu origem a um outro esporte bem conhecido aí, que é o futebol americano, né? Futebol americano aí, que todo mundo já ouviu falar da NFL, do Super Bowl, ou seja, os esportes mais populares do mundo nasceram da mesma raiz, né? Então, do futebol veio o rugby, do rugby veio o futebol americano, e ainda tem mais 2 esportes paralelos aí,
que é o futebol gaélico, porque os irlandeses eles não aceitaram as regras da FA e eles continuaram jogando do jeito que eles queriam. Eles foram lá e continuaram do mesmo jeito, né? Ignoraram a existência da FA, e existe o futebol gaélico até hoje na Irlanda, tá? Eles ainda praticam lá o futebol gaélico, que ele deu origem a um outro futebol chamado futebol australiano, que é jogado somente na Austrália, mas lá na Austrália lá o pessoal curte, o pessoal tem transmissão de TV e tal, né, patrocínio, enfim, um campeonato lá que tem uma boa audiência. Voltando para a Inglaterra. Então, depois desse rompimento em 1871, em 1872 nós tivemos aí uma coisa bem interessante, que foi o primeiro torneio grande de futebol da história, né? Agregando vários times com a mesma regra. Então foi criada aí a Taça FA, né? Ou a FA Cup, ou a Taça da Inglaterra, como preferir, tá? Foi feita no formato mata-mata, então esse formato mata-mata que perdeu, cai fora, foi justamente criado aí na época da primeira edição da FA Cup, que até hoje a Copa da Inglaterra ela existe, né? E ela é a mais democrática de todas, porque é uma Copa que ela abrange tanto times profissionais quanto times amadores, ou seja, para participar da FA Cup, basta você ser um dos 40 mil filiados da Football Association. É óbvio que existe ainda todo um pré-qualifying, né? Não é todo time que participa, senão seria um campeonato com 40 mil times, tá? Mas tem muito time que foi desativado também, enfim. Então, não são todos, tem lá um pré-qualify, mas ele permite, sim, que alguns times totalmente amadores participem da FA Cup, tá? Então, é o maior, é o mais antigo e o maior torneio de futebol do mundo, tá certo? Anos depois, nós tivemos, ainda no mesmo ano, né, da primeira edição da FA Cup, né, em 1872, nós tivemos aí o primeiro campeão, obviamente, que foi o Wanderers FC, ganhou de 1-0 do Royal Engineers, né? Esse Wanderers FC, eu vou falar dele de novo na parte 2 desse vídeo, tá? Esse time ainda existe, na verdade esse time foi ressuscitado, tá? Tem uma história interessante sobre esse time que eu vou falar na parte 2. Mas em 1872 ainda, né, em que nós tivemos aí o Wanderers FC campeão, nós tivemos também o primeiro jogo internacional de seleções, foi entre Inglaterra e Escócia, tá? Foi o primeiro desafio internacional de seleções aí da história do futebol. Anos mais tarde, em 1888, foi criada a primeira Liga Nacional de Futebol do mundo, a The Football League, que é a liga que deu origem ao campeonato inglês, tá certo? Então, em 1888 foi disputado o primeiro campeonato inglês da história. O campeonato foi vencido pelo Preston North End, tá? Time que também vou mencioná-lo novamente daqui a pouco, ok? Bom, depois desses muitos anos aí, a Inglaterra passou por várias fases no futebol, o futebol foi evoluindo e tal. No começo, por exemplo, a DFA era muito resistente à ideia de uma federação internacional de futebol. Ela não queria se filiar à FIFA porque ela se considerava como a criadora das regras do futebol. Então, ela era a principal federação ou associação de futebol. Então, ela acha que não deveria se filiar à FIFA. Mas depois de muita relutância, acabou aceitando e hoje ela é afiliada à UEFA, à FIFA e outras associações de futebol. Bom, tanto é que a Inglaterra, embora ela tenha criado o futebol, tenha o maior número de times, o maior número de praticantes, ela só ganhou apenas um Mundial, né, uma Copa do Mundo da FIFA. Ela ganhou em 1966, foi em casa, ganhando de 4-2 na Alemanha, num jogo que teve um gol bem esquisito aí. Quem quiser dar uma olhada no YouTube lá, que é um gol bem estranho, bem polêmico. Então, internacionalmente, a Inglaterra só ganhou um título de relevância internacional, que foi justamente a Copa do Mundo de 66, como seleção, e não ganhou mais nada. Não ganhou Copa Europeia e só alguns torneios pequenos assim, também nada muito relevante. Já os seus clubes já tem uma história bem interessante, tá? Por exemplo, dentro da Europa, 11 títulos, né, os times ingleses têm. Só o Liverpool ganhou sozinho 6. O Manchester United ganhou 3, o Chelsea 1, o Aston Villa 1, o Nottingham Forest, eu vou falar desse cara de novo daqui a pouco, ganhou 2 Ligas dos Campeões.
E ela tem, os times ingleses têm 2 mundiais de clubes, né? Foi um com o Manchester United e outro com o Liverpool, que é inclusive o atual campeão mundial. Já na Liga Europa, que é uma liga um pouco menor, os ingleses já ganharam 8 vezes, sendo 3 com o Liverpool, 2 com o Tottenham, com Ipswich Town e um com o Manchester United, tá certo? Então ganharam aí 8 vezes a Liga da Europa. O futebol inglês, durante um tempo, ele teve alguns problemas também, tá? Então nem tudo foi flores. Então o futebol inglês ele teve uma decadência entre os anos 70 e 80, principalmente nos anos 80. Dá uma olhada no bico aqui. Porque nós tínhamos a questão dos hooligans, né? Aqueles torcedores violentos, tal. O pessoal só vai para estádio para quebrar o pau, para brigar, não estava muito afim de ver o jogo, eles queriam mesmo era brigar. E o que aconteceu? Muitas mortes, muito quebra-quebra, então o futebol começou de novo a ganhar uma imagem muito negativa, tá? Principalmente o futebol profissional. Então, as pessoas não queriam mais ir em estádios, porque não tinha segurança. E aí teve 2 fatos que realmente marcaram para sempre o futebol na Inglaterra, e a Inglaterra também, como fatos negativos até para a história dos próprios ingleses, que eles gostam de lembrar como algo, não é que eles gostam de lembrar, mas assim como algo que marcou muito eles, que foi a tragédia de Heysel, na Bélgica, né? Foi pela final da Taça dos Campeões da Europa, em 1985, o jogo entre Liverpool e Juventus, onde torcedores do Liverpool invadiram a área dos torcedores da Juventus e teve um quebra-pau feio lá e morreram 39 pessoas. Olha só, 39 pessoas foram assassinadas no meio do jogo de futebol, tá? Uma coisa assim que é absurda, tá? Então, um fato que marcou de maneira muito negativa o futebol inglês. Os times da Inglaterra foram banidos durante um tempo pela UEFA de competições internacionais, não podiam participar de competições internacionais. E, infelizmente, 3 anos depois, aconteceu algo pior ainda, tá? Que foi a tragédia de Hillsborough, pela semifinal da FA Cup de 1988. O Liverpool jogaria contra o Nottingham Forest, né? Só que aí a FA decidiu fazer os jogos em campo neutro e selecionou o campo do Hillsborough, que é o campo do Wigan, né? Que era um campo menor e não tinha condição nenhuma de abrigar um jogo daquele. E o que aconteceu? Teve uma superlotação no estádio, mais de 766 pessoas ficaram feridas e tiveram 96 mortos. Então, até hoje, todo ano, os torcedores do Liverpool eles até cantam aquela música Never Walk Alone e tal, para lembrar essa tragédia aí que ficou muito marcada para os ingleses. E o que aconteceu em decorrência disso? O futebol ele foi meio que decaindo, né? Então ele já não atraía mais patrocinadores, já não tinha tanta audiência na TV, porque era algo negativo. As pessoas não queriam ir em estádio de futebol, porque ninguém queria ir lá assistir um jogo para apanhar. Isso acontece em um certo país aí que não vou mencionar, né? Muita gente não vai no estádio porque por causa dos determinados torcedores, mas enfim. E o que aconteceu? Em 1991, os 20 times da primeira liga, os 20 times da primeira divisão da Football League resolveram se juntar e criar uma nova liga de futebol chamada Premier League. Então eles mudaram o formato, né, o campeonato continuou funcionando do mesmo jeito, era pontos corridos e tal, só que eles mudaram muito a questão, por exemplo, de estrutura, de segurança nos estádios. Então foi reforçado aquele conceito, por exemplo, que sempre existiu na Inglaterra, das pessoas assistirem um jogo pertinho do campo, né? Então eles reforçaram muito essa questão da segurança para mudar a imagem do futebol, porque realmente a coisa estava bem complicada, estava bem praticável mesmo, tá? Ou seja, o futebol estava ficando inviável ali na Inglaterra. Então, com a fundação da Premier League, a coisa foi mudando. Tanto é que hoje, né,
desde 92 para cá, que foi a primeira edição da Premier League, até o ano, estamos aí em 2020, a Premier League ela é a maior liga do mundo de futebol, né? Quase 30 anos depois, a Premier League é o campeonato de futebol aí mais visto, com maior audiência, com maiores contratos publicitários. Então, nesse ano de 92 foi marcante, foi um ponto de virada para os times ingleses, tá certo? Que viviam numa situação bem complicada, numa fase que o próprio esporte estava aí em xeque, né, com a opinião pública, tá? Tinha uma visão muito ruim. Muito bem, e nisso nós passamos agora justamente para a parte que eu queria chegar, falar das ligas. Então a primeira divisão é a Premier League, que quase todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar de Manchester City United, todo mundo já ouviu falar de Liverpool, todo mundo já ouviu falar de Chelsea, Arsenal, enfim, Tottenham, entre outros, que são os times mais conhecidos aí da Inglaterra, os mais ricos também. Aí vem a segunda divisão, que é administrada pela Football League, tá? A Football League é a mesma que fez lá o campeonato desde 1888, que o Preston ganhou, né? Até 91 era a Football League que fazia a administração, a England Football League, a EFL, e a EFL ela toma conta das 3 ligas intermediárias, tá? Então vamos lá. A Championship, que é a segunda divisão inglesa, que é um campeonato que a gente fala segunda divisão, né? Às vezes se fala, mas deve ser ruim, né? Segunda divisão. Bom, a segunda divisão inglesa, para vocês terem uma ideia, ela movimenta mais dinheiro do que muita primeira divisão por aí. E ela tem muito mais público e muito mais dinheiro do que a primeira divisão do Brasil, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, os times que jogam a Championship são times muito ricos, são times que têm bilionários como dono. Então, são times assim que recebem investimentos muito altos, né, para manter um elenco aí, estrutura que são muito boas, tá? Até a terceira divisão da Inglaterra, a coisa é um outro nível, viu? Terceira e quarta divisão, melhor dizendo. Então, quem que joga a Championship, né? Então, temos lá times muito populares na Inglaterra, como o Fulham, né? Como o Preston North End, lembra que eu falei dele? Então, foi o primeiro campeão. Ele só ganhou a primeira, como ganhou a primeira e a segunda edição do campeonato inglês, né? Ele ganhou os 2 primeiros, hoje ele está na segunda divisão, tá para voltar, tá para disputar o playoff, para poder voltar para a Premier League, para jogar a Premier League, né? Nós temos aí o Leeds United, que é o time que eu torço na Inglaterra, eu gosto do Leeds, tá? É um time aí que eu tenho um carinho especial, porque eu jogava com ele no FIFA, então eu gostava de ficar subindo divisão. Pegava lá na terceira divisão, subia até chegar na Premier League no videogame e acabei pegando aí um apreço pelo Leeds. O Leeds é o líder do campeonato, hoje está muito próximo de voltar a jogar a Premier League, tá? E esses são os times assim que eu... e o Nottingham Forest, né? Falei que ia falar de novo do Nottingham. O Nottingham ganhou 2 vezes a Champions League da Europa e hoje ele está jogando aí a segunda divisão inglesa. Segunda divisão que tem 24 times, tá certo? Na verdade, a segunda, terceira e quarta divisão tem 24 times que jogam essas divisões. Todos que são administrados pela EFL, tá? E aí vem a terceira divisão, que é a AFL League One, né? Onde nós temos times aí que bem tradicionais ingleses, que já ganharam campeonatos nacionais, que já ganharam taça da FA, por exemplo. Temos aí o Sunderland, o Ipswich, né, que ganhou a Liga Europa. Temos o Portsmouth, temos o Bolton Wanderers, né, que está muito ruim esse ano, está para ser rebaixado para a League 2, mas enfim. Na Liga 1 tem uns 2 times aí bem curiosos, que é o Milton Keynes Dons e o AFC Wimbledon, tá? O que tem esses 2 times aí de curioso? Esse Milton Keynes, até o ano de 2004, ele se chamava Wimbledon FC, tá? Esse time, inclusive, ele foi o campeão da Taça da FA em 1988, no ano que nós tivemos a tragédia de Hillsborough, né? O Liverpool ganhou aquela partida e foi jogar justamente contra o Wimbledon e perdeu a final. O Wimbledon foi campeão em Wembley da FA Cup, né? Como é que é? Eles eram conhecidos como os The Gang Teams, né? Ou seja, o time da gangue, algo assim, né? Porque os caras eram muito loucos, eram cabeludos, bebiam pra caramba, os caras eram bem doidos.
Enfim, eles foram campeões. Só que no ano de 2004, o time conseguiu um terreno para construir um estádio, só que eles tiveram que mudar de cidade. E eles mudaram de cidade, só que uma regra da EFL é o seguinte, beleza, se vocês forem mudar de cidade, só que vocês vão ter que mudar de nome, vocês vão ter que mudar totalmente a identidade visual, mudar tudo, porque se vocês forem mudar de cidade e manter o mesmo nome do time, vocês vão ter que jogar lá, vão voltar lá para a 10ª divisão. E aí, o que vocês vão fazer? Não, vamos ficar. Então eles mudaram o nome para o nome da cidade que eles se mudaram. Eles se mudaram para a cidade de Milton Keynes, na Inglaterra. Aí que vem a questão. Os caras mudaram de nome, só que a torcida ficou furiosa. O pessoal de Wimbledon não curtiu nem um pouco o que aconteceu. E de raiva, eles resolveram criar um outro clube. Lembra que eu falei? Se você não se sente bem no local, se você não tem onde jogar, se você não tem um time, então você vai criar outro. E é o que eles fizeram. Qual é o nome desse time? AFC Wimbledon. Ou seja, a torcida fundou um outro time chamado Wimbledon, que começou lá das divisões de baixo e hoje joga a League One contra o time original deles, que era o Milton Keynes, né? Então é um jogo bem curioso que nós temos aí uma situação em que os torcedores criaram outro time para jogar contra o próprio time que eles torciam. É meio maluco isso, né? Mas isso acontece na League One, por exemplo. Então eles se enfrentam lá, é uma rivalidade muito grande, diga-se de passagem. Enfim, há um outro caso que eu vou mencionar no vídeo 2 sobre um tal time chamado United of Manchester. Então pelo nome mais ou menos você deve ter uma ideia do que é. Mas eu vou falar sobre ele no vídeo 2. E nós temos a 4ª divisão, que é chamada de League 2, AFL League 2, onde nós não temos times muito relevantes. Um deles, só para fazer uma menção aqui, é o Morecambe, que é um time aí que era de um brasileiro, né? Foi o primeiro time que um brasileiro foi proprietário na Liga Inglesa. Porém, é bem polêmico. Então, coloca lá Morecambe no Google, lá, vê a história, lê direitinho, que tem uma história bem esquisita aí sobre um brasileiro que foi dono, ou é dono, não sei, desse clube aí. E chegamos na 5ª divisão, que já não é administrada pela AFL, é administrada pela National League, que é uma outra entidade, que é diferente da Premier League, que é diferente da AFL, tá? E que tem um formato parecido, mesma quantidade de clubes, né? Sobe e desce, só que tem um porém. É a última divisão profissional. Então, por exemplo, quem cai da National League, né, ele vai parar em divisão amador, vai jogar com clubes semi-amadores e clubes amadores. Então é muito comum que clubes amadores também joguem a National League, agora times profissionalizados, tá? E eu vou explicar algumas coisas sobre isso no vídeo 2 também, tá? Nessa divisão, quem que tá nessa divisão aí, né? Assim, mais conhecido. Bom, o mais notável aí é o Notts County. Lembra dele que eu falei lá no começo do vídeo? O Notts County, o primeiro time profissional da história, ele joga justamente a 5ª divisão da Inglaterra e tá para subir para a 4ª, tá? Ele tá ali na zona de classificação do playoff para partir para a 4ª divisão. E tem um outro cara lá que é o Wrexham, só vou fazer uma menção ao Wrexham porque ele é o outro galês perdido aí entre os ingleses, tá? É o time lá que ficou do País de Gales nas ligas inglesas, que depois a gente, quem sabe eu faço um vídeo explicando por que esses caras, o que eles estão fazendo aí, tá bom? Muito bem, então essas são as 5 ligas profissionais da Inglaterra, no topo da pirâmide: 1ª divisão Premier League, 2ª divisão Championship, 3ª divisão League One, 4ª divisão League 2 e a 5ª divisão a National League. E por que eu falei delas? Porque elas são muito boas, principalmente para mercados de gol. Média de 2,6 gols por partida e são raríssimas as incidências de 0-0. Tá certo? Eu já falei bastante, já não aguento mais falar, o vídeo ficou muito longo, mas tudo bem, eu tinha muita informação para passar mesmo, ok? Já tinha avisado que seria longo esse vídeo. Então, vejo vocês aí na parte 2, né, sobre o futebol na Inglaterra, e espero que minhas informações aí tenham sido úteis, né, ou pelo menos as curiosidades aí sobre a história do futebol e a história do futebol inglês. Beleza? Então, muito obrigado por ter assistido até o final e te agradeço aí por ter tido paciência comigo e logo nós nos vemos de novo na parte 2. Muito obrigado, valeu, até mais. Tchau, tchau, até a próxima.